Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, guarda municipal, secretário de esporte, Adriano de Souza, secretário de governo, Edson Ruiz, e todos os demais amigos aqui presentes que sempre acompanham a sessão. Todos muito boa noite. Presidente, estou ainda não bem recuperado dos últimos dias, que foram bastante desgastantes fisicamente, em termos de estresse também, dormindo bem poucas noites, mas depois a gente vai e recupera. Eu gostaria de fazer um cumprimento muito especial a todos os pais aqui dessa casa, a todos os pais aqui presentes. Eu tive a grande felicidade de ser pai novamente há menos de um mês. Acho que quem é pai sabe a sensação, o sentimento indescritível, né, por um filho, e de receber no Dia dos Pais o abraço de um filho, né, desse reconhecimento. É algo fantástico. Então quero registrar meus cumprimentos a todos os pais. E seguindo até na linha do que o vereador Rubens Nunes comentou, muito bem, acho que foi muito feliz em suas palavras, falando da importância da família, da estrutura familiar no processo de educação, de formação de um ser humano. A gente tem a sociedade, em especial algumas pessoas, confundindo muito o papel da família, dos pais, com o papel de autoridades, da polícia. São papéis totalmente distintos, né? A formação, educação se dá em casa, instrução na escola. É claro que a escola contribui dentro do processo educacional, que é bastante amplo, mas o fundamental do processo de educação, de formação de caráter, de valores, é dentro da família, é passado pelos pais, né? E quando se tem, por exemplo, briga de crianças, de adolescentes, rua na escola, isso não é, eu já disse isso aqui, volto a falar, na minha opinião, um caso de polícia. Até porque não há como você ter uma viatura da guarda parado em frente de cada escola. Quantas escolas temos no município? Escolas, creches particulares, públicas e tudo mais. É impossível isso. Não há nem efetivo, nem suficiente, carros, enfim. E a guarda tem outras funções. Embora a gente tenha um bom efetivo em Vinhedo, quando você divide isso em turnos, é ainda longe do que seria o ideal, né? Então a gente tem que saber que as forças policiais, a guarda, a polícia têm as suas prerrogativas e as suas funções específicas, né? Não dá para se cobrar o que não é deles. E seguindo nessa linha também, nós tivemos hoje aqui a votação de um requerimento que foi reprovado. Os requerimentos, eles sendo votados, eles não têm que obrigatoriamente serem aprovados. É por isso que são votados. Você tem duas opções, aprovar ou reprovar. Eu, particularmente, já disse aqui que concordo, inclusive com o que o vereador Rodrigo Paixão disse, que os requerimentos deveriam ser automáticos, deveriam ser feitos aqui e subir para o executivo. E se não responder no prazo, tome as ações cabíveis. Eu acho que está muito correto. O executivo tem, seja a situação, a posição que for, é a obrigação que está prevista na lei orgânica. Ele tem que responder os requerimentos dentro do prazo, né? É claro que, às vezes, confunde-se requerimento de informação com requerimento de documentação. Se você solicita um documento que é 1, 2, 3 folhas, acho até razoável que você possa enviar. Mas, às vezes, fala, requeiro o envio de cópia capa a capa do processo tal, tal, tal. Às vezes são centenas, milhares, em alguns casos chega a ser, mas pelo menos centenas é comum, dentro de um processo. Imagina você fazer isso tudo, gasto, custo, tempo de funcionário, tudo que envolve. Eu acho que a obrigação da prefeitura é colocar à disposição. Informação, se pediu informação, tem que informar tudo. Não informou, tomar as medidas cabíveis. Vereador Marcos, né? Permite um breve à parte? Claro, vereador, fica à vontade. Só no sentido da gente tentar pensar aqui na casa, da gente apresentar uma propositura para a gente resolver isso, que realmente eu acho que isso vai ajudar bastante para evitar esse tipo de situação e também para agilizar a vinda de requerimentos. E só fazer uma ponderação sobre essa questão que o senhor está levantando, hoje as informações são escaneadas e boa parte do que se chegou na casa é assim. Então, é só escanear, e tem questões que realmente elas precisam ser acompanhadas de cópias, porque senão elas não têm como ser comprovadas.
Então, da mesma forma que os vereadores que hoje fazem o papel de situação anteriormente faziam oposição a outros prefeitos e também pediam documentos, então isso faz parte do processo democrático natural. Então, só para ponderar que hoje em dia não precisa enviar a cópia, é só mandar digitalizado e também para concordar e ver se a gente poderia apresentar uma propositura. Sim, vereador. Eu acho que, independente, como eu já disse, de situação, oposição, posicionamento, porque isso muito depende do ponto de vista do vereador querer rotular, né, de acordo com a sua conveniência, quando é conveniente a situação, quando não é oposição. Enfim, eu procuro agir de acordo com o ato em si, o fato em si, não o governante. Se tiver, como já teve aqui várias atitudes do Executivo que eu critiquei. Já fiz alguns requerimentos de informação de algumas questões que eu tinha dúvidas, que eu queria saber informação. A questão não é essa. A questão é, nos dias de hoje, solicitar, de fato, que vem um calhamaço de material não é cabível. Já nesse formato, é claro que você vai ter que pegar ali um funcionário, que dependendo se forem centenas, ou alguns casos a gente sabe que são pastas e pastas, escanear para enviar é algo trabalhoso. Se já tiver isso pronto, é bem mais simples. Mas, no mínimo, o Executivo tem que colocar à disposição do vereador qualquer documento que for solicitado. Isso é fato, assim como prestar as informações dentro do prazo. Mas voltando nessa questão, a grande maioria dos requerimentos de informação aqui, votei quase todos, votei favorável, porque eu acho que faz parte do trabalho de um vereador. Agora, como eu já disse aqui, volto a dizer, se o requerimento, por exemplo, está pedindo informação de outro órgão que não da prefeitura, de alguma empresa, de algo assim, não cabe ao Executivo. Agora, se o vereador acha que deve fazer, ok, está no direito dele, não cabe julgar. Mas, à medida que eu estou aprovando, como o nome já diz, estou aprovando, eu estou dizendo que eu aprovo, que eu concordo com aquele questionamento. E se eu não concordo, eu não vou votar a favor. No caso de hoje, eu disse e volto a dizer, eu entendo que aquilo que está sendo questionado, e no próprio requerimento, aqui, a questão de perguntar os nomes, que eu acho que não é cabível, ele cumpre ordens, ele está lá porque foi determinado pela chefia, então ele está cumprindo ordens. Cumprindo ordens de algo que faz parte da função da Guarda Municipal, seja público ou privado, você tem uma situação que você tem a possibilidade de ter um maior acúmulo de pessoas e um maior risco, acho natural que se envie, sempre ocorreu, não vejo problema nenhum. Mas, mais sério que isso, quais são as providências tomadas pela Corregedoria nesse caso? Ou seja, você já está pressupondo que aquilo, a Corregedoria teria que tomar medidas. Você já está pré-julgando que aquilo é errado. Eu não concordo com isso, por isso votei contrário. Agora, quem concorda, ok, sem problema nenhum, respeito. Mas requerimentos a respeito de assuntos com os quais eu não concorde, vai ser esse o meu posicionamento. Então, não tenho dúvida, como foi a grande maioria, aprovei sem problema nenhum. Como outros nessa casa, questionando uma série de questões, votei a favor, votar. Agora, quando tenho esse direito, me reservo esse direito, de não votar a favor aquilo com o qual eu não concordo. Só para deixar claro, nesse caso específico, e volto a dizer, acho que os requerimentos deveriam ser automáticos. O vereador segue para o Executivo. Né? É um direito, além de ser vereador, hoje qualquer cidadão, né, a lei de acesso às informações garante a qualquer cidadão o direito de ter acesso a qualquer documento, mesmo não sendo vereador. Então, acho que isso deveria ser automático. Vereador, com toda a vênia, o senhor concede uma parte? Sim, senhor. Eu quero, corroborando com essa mesma ideia, e dizer que quando é para algumas, né, determinadas pessoas, é atropelamento, é perseguição, é tudo mais. E quando é conosco, é algo democrático. É algo democrático, normal e vale tudo. Então, eu queria deixar registrado isso também. Obrigado pela parte. Dando sequência, foi falado aqui a respeito de questões ambientais, da questão da arborização urbana. Senhor presidente, eu tenho uma lei de minha autoria, ainda do mandato passado, a lei da arborização urbana do município, que foi elaborada, votada, aprovada, e que depois nós tivemos que entrar na justiça para que o Executivo cumprisse, né, já há vários anos atrás. O processo correu, ganhamos a ação e foi obrigado a ser cumprido. Mas cumpriu-se, entre aspas, né, só para não ter a punição de não ter cumprido uma decisão judicial, né, que ela previa a elaboração do Guia de Arborização Urbana de Vinhedo. Daí, na época, isso começou ainda
essa ação em 2006 ou 2007, saiu a sentença, acho que 2009, 2010, o prefeito, na época, fez algumas unidades do guia, distribuiu, aí não teve efeito nenhum. E o objetivo dessa lei, desse guia, era justamente disciplinar o plantio, poda e supressão de árvores, para você poder evitar abusos e, no decorrer dos anos, ampliando a arborização urbana. Porque o município não precisa ter a árvore ser bem urbanizado apenas nas áreas periféricas, nas reservas. Uma cidade bem arborizada, em sua área urbana, ela vai ter um clima muito mais agradável, vai ser uma cidade muito mais agradável. Claro que Vinhedo está à frente de muitas outras cidades, que é um caos, não tem árvore nenhuma, mas ainda está muito aquém do que poderia ser, nós sabemos disso, né? E essa lei, ela não é cumprida. Nunca foi cumprida e pelo atual governo também continua não sendo. Eu pergunto para vocês, alguém conhece o guia de arborização urbana de Vinhedo que a lei prevê? Não. E por que não? É algo simples. Hoje você não precisa nem fazer ele impresso, né? Você pode fazer ele digital, mas que se siga, que a pessoa não possa ir lá plantar árvore sem um critério, que às vezes é inadequada, né? Para dar um exemplo de algumas questões que o nosso município teve avanços, mas ainda carece de avançar em determinados aspectos. Sobretudo, de levar a sério as leis elaboradas por vereadores. Porque uma coisa que eu não aceito e não vou aceitar é que o vereador, seja ele quem for, situação, seja o que for, elabore-se uma lei, aprove-se nessa casa e depois o executivo tenta fazer outras leis com o mesmo conteúdo para não prestigiar um ou outro vereador, porque sei lá qual é o outro motivo, sei lá qual é o secretário que fez a motivação. Não vou admitir esse tipo de situação, quero deixar registrado desde já. Eu queria falar brevemente de uma questão também, do que vi alguns comentários, e a gente sabe que isso faz parte, a respeito do Correios, dos CEPs. Todos sabemos, esse é um trabalho que começou há 5, 6 anos atrás, ficou parado, né, e embora alguns discordem, e tudo bem, respeito, mas conversei pessoalmente com o Guilherme Campos, atual presidente do Correios, amigo, o prefeito também falou, enfim, houve ofícios e foi reativado, né, retomado isso que estava parado, e há pouco tempo atrás Vinhedo passou a ter o CEP por ruas. E, obviamente, que é natural, no início de processo, que você vai ter ajustes, né? Mas a gente ouve tanta besteira, acho que às vezes por falta de informação ou mesmo por má fé, né, de pessoas. Muitas pessoas reclamando, não chegou, coloquei o CEP novo, o correio é uma porcaria, não entregaram, fizeram o carteiro. Não é, na maioria dos casos é a empresa que não fez a adequação. O correio oferece, disponibiliza no sistema toda a informação. Se a empresa que trabalha com e-commerce não atualiza o sistema dela, o problema é dela. E daí descem o pau no Correios, né? As pessoas costumam falar mal antes de realmente conhecer o caso. Mas é um sistema que traz um avanço para a cidade, sobretudo hoje no que o e-commerce é fortíssimo, né? É algo necessário. Ajustes, tem? Claro que tem, mas no geral é algo positivo para a cidade. Vereador, o senhor me concede uma parte rapidamente a respeito desse assunto? Como Sim. Vossa Excelência tem uma abertura muito grande com Guilherme Campos, nós precisaríamos, de fato, solicitar à empresa de Correios que fizesse alguns ajustes, e assim, já vou te mencionar um agora. Se você pesquisar pelo CEP da Praça Santana, você não vai encontrar. Então, sim, todo esse comércio da Praça Santana, eles estão sem CEP hoje, porque o Largo Monsenhor Favorino Carlos Marrone, que consta da listagem do Correio, não se refere às residências da Praça Santana. É um caso muito sério isso. O pessoal todo desse espaço está tendo trabalho. E um outro exemplo que eu vou te dar, a Rua Dom Pedro II, por exemplo, no bairro da Nova Vinhedo, que é uma rua tão pequena, ela está dividida por 2 CEPs, e eu não consigo saber qual efetivamente é o CEP que pertence à quadra onde reside a minha mãe. Um exemplo simples, nem o próprio Correio sabe me dizer qual dos 2 CEPs ela vai utilizar. Então, tem alguns ajustes, sim, que precisa ser feito, e eu acredito que Vossa Excelência consiga nos ajudar nisso.
Me coloco à disposição no que estiver ao meu alcance. Naturalmente, não sou, né, não decido no Correio, mas podemos ir conversar com a gerente aqui, se não resolver, intervir, falar com o próprio, né, o presidente do Correios, para que intervenha para fazer esses ajustes, né, que, como nós falamos, é natural, vão precisar mesmo. Senhor presidente, se me permitir alguns segundos, que eu acabei tendo alguns apartes, brevemente. Eu tinha um assunto que eu queria me falar mais, mas eu vou ter que complementar na outra sessão. Gostaria só de agradecer os vereadores que estiveram presentes no evento que organizamos, no Festival de Cavalo, segunda edição, os que não puderam também entendo. Graças a Deus foi um evento tranquilo, familiar, de grande sucesso, apesar da data que escolhemos, não foi muito feliz, né? Quando definimos um calendário equestre, é complicado, teve que ser, mas de qualquer forma foi muito positivo. Na próxima sessão quero falar mais a respeito, apenas agradecer a todos que prestigiaram e, enfim, senhor presidente, por hoje o meu tempo já se esgotou, é só, muito boa noite a todos.